Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma aula de geografia, agora falando um pouquinho sobre IDH e Gini, né? Que é um tema muito relacionado com a desigualdade, né? Com a questão do desenvolvimento da população. E isso é um assunto que depende da temática de demografia, né? E nós temos uma aula sobre isso, né? Caso você não tenha visto essa aula, recomendamos que você olhe essa aula primeiramente, pause esse vídeo, dá uma olhadinha na aula e depois volta para esse assunto, né? Bom, dito isso, continuamos, né? Bom, o desenvolvimento humano é um critério, né, uma forma de medir o grau de desenvolvimento entre os países. Ele foi articulado, né, desenvolvido, criado por dois economistas, né, o economista paquistanês Mahbub ul Haq e o economista indiano Amartya Sen durante os anos 90, né? Então, os economistas, né, eles elaboraram esse estudo a partir de três critérios básicos: a educação, né, então, um grau de desenvolvimento, anos de estudo, população médio, quantidade, a questão da saúde ou a expectativa de vida, né? Então, alguns critérios, algumas fontes elas falam assim, a relação à expectativa de vida, outras relação à saúde, que tem uma correlação entre si, né? Então, se as pessoas vivem mais, a gente parte do princípio que a saúde média da população oferecida, ela tem melhores condições. Né? E a renda per capita também, que é outro critério importante, né? Então, na verdade, através do PIB per capita, né? Lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que uma nação ela produz durante um ano, né? Na indústria, no comércio, serviços e agricultura, e transformado isso em dólares, em dinheiro, né? Então a gente tem essa quantidade. Então o PIB per capita também é outro fator importante. Isolado, a gente não tem muita noção do desenvolvimento do país, mas relacionado com a educação e com a saúde, a gente tem uma percepção que é que esse país tem melhores condições de vida para a sua população, pelo menos em maioria. Né? Então, as pessoas conseguem estudar mais, as pessoas conseguem viver mais, isso é um indicativo que a sociedade ela consegue oferecer condições adequadas. Bom, essa definição relativamente simples, né, faz com que órgãos importantes como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela utilize na PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o critério do IDH. Então, todo ano ela coleta dados que os próprios países oferecem e monta o ranking de desenvolvimento entre esses países, né? Então, anualmente, a gente tem a atualização desses dados, é um fator bastante importante. Bom, uma coisa que é essencial a gente levar em conta é que o IDH ele varia de 0 até 1, né? Aonde, quanto mais próximo do 1, você geralmente tem três casas após a vírgula, né? 0,3 casas, a gente tem aí, quanto mais próximo do 1, a qualidade de vida do país é ótimo, excelente, né? E quanto mais próximo de 0, a qualidade de vida é muito ruim ou péssima. Né? Então, há definições, há blocos de países que são classificados a partir dessa margem de 0 até 1, que em alguns casos você vê 4 tipos de classes de países, outros pode ser até mais, mas a gente vai aqui separar em 3 blocos, que aí que são os mais importantes. Os chamados países subdesenvolvidos, lembrando que subdesenvolvimento é um critério relacionado a um país muito pobre, que tem condições extremamente cruéis de vida, né, de pobreza, miséria, doenças, né. Muitas vezes há uma elite muito rica, uma população em grande quantidade muito pobre, né, e essa condição que predomina no país. O país geralmente não tem indústria, né? Ele é um país monocultor, quando se é, né? E essas condições básicas. Os países em desenvolvimento é um misto, né? De condições muito boas ou medianas, condições ruins. Então, é um país que consegue ter uma economia muito mais diversificada, né? Na indústria, no comércio, na agricultura. Um bom exemplo é o Brasil, a Argentina, né? O México, são ótimos exemplos, né? Até um tempo atrás, a China também era um bom exemplo, agora ela está subindo uns degraus, mas a pobreza é muito forte.
e os países desenvolvidos, né, que têm uma condição de vida muito boa na esmagadora maioria da população. Não quer dizer que não exista pobreza, não quer dizer que não exista fome, né, mas ela é mínima, muito pouca, né, e faz com que a grande maioria do país tenha condição de vida, mesmo na pobreza, né, muito boa. Né? Então, pensando, por exemplo, na Alemanha, uma pessoa pobre, ou na Inglaterra, tem condições de cursar escolas públicas de uma excelente qualidade, saúde pública, né, entre outras coisas. Então, a gente tem, assim, países subdesenvolvidos, menos do que 0,499. Países em desenvolvimento, 0,500 até 0,799. E os países desenvolvidos, maior que 0,800. Então, é essa a definição que a gente tem, certo? Bom, então a gente tem o nosso ranking, né? Então, eu peguei do ranking de 2018, oferecido logicamente pela própria ONU, e eu peguei alguns dados, né, do PIB, a partir de dados que o FMI ele oferece, para a gente ter essa visão, né, essa comparação, que não necessariamente um país rico é um país desenvolvido. Então, riqueza e desenvolvimento são critérios diferentes. A riqueza, ela parte do pressuposto do PIB alto. Tem muita produção, né, muito comércio, uma indústria produzindo significativamente bem. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento, é essa riqueza conseguida ser usufruída pela maior parte da população. Então, o desenvolvimento é um critério a mais para a gente levar em conta. Então, quando a gente pega o top 5 do PIB, né, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido, temos aí uma condição de países que são muito ricos, e também eles são desenvolvidos, só que não necessariamente as colocações são as mesmas. Então, por exemplo, Estados Unidos, com um PIB de 20 trilhões de dólares no ano de 2018, tá bom, gente? Lembrando que nós estamos em 2020, ele está no 13º lugar, né? 0,924, porque apesar de ser um país de classe média ainda, a pobreza tem aumentado nos Estados Unidos, as condições têm piorado, né? E etc. Um país como o Brasil, que não está numa condição nada mal, né? Num lugar, 1,9 trilhões, ele está aí numa posição do IDH, né? 79ª. Então, é uma condição muito ruim, né? Medida para um país tão rico quanto o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Brasil. E, em último lugar, nós temos o Níger, né? Que aí nós temos uma correlação, né? Então, ele é um dos últimos países aí em relação ao PIB e também um dos últimos em relação ao IDH. Um adendo importante, nós não estamos falando aqui que não há uma correlação de IDH e PIB. Só que no caso brasileiro e outros países, não quer dizer que o país que tenha muita produção, ele vai ter uma colocação muito boa, porque no caso do Brasil não é bem assim, né? Então a gente já vai voltar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar é a Noruega, né? Então fala um pouco da Noruega, 0,953. A gente tem aqui, é interessante quando a gente pega imagens, é claro que uma fotografia não explica o país, ela parte do senso comum, mas quando a gente faz uma busca muito breve no Google, a gente vê paisagens belíssimas, né? Então, deu uma relação aí com a própria condição de vida do país, como a gente imagina, né? Quando a gente vê algumas matérias sobre o país, né? Sempre a relação da produção, né? Então, é até uma coisa bastante interessante a gente relacionar. Quando a gente pega o caso do Níger, né? Então, a gente tem imagens que relatam muitas vezes a pobreza, a miséria, né? Mas é claro que a gente tem que levar para o pressuposto que é uma imagem, ela tem que ser analisada criticamente. Então, é posto para a gente na internet a partir de uma visão de mundo, né? Então, isso é muito importante. Mas é claro que muitas dessas coisas, apesar de ser uma visão de mundo, tem uma ligação com a realidade. A pobreza, a violência, né? Assassinatos, né? Tensões étnicas. Infelizmente, uma situação que o Níger ele conhece muito bem, né? Bom, então a gente tem na condição, na classificação do mundo, né, pensando assim, essa gradação de esse azul escuro, né, são países com uma condição muito boa de DH, elevados DH altíssimo, e a gente tem aqui os países avermelhados, condição aí muito ruim. Então, a Noruega, né, e o Níger
aí colocado em relação ao mundo. Bom, e aí nós temos o meio termo, que é o Brasil, né? Então, o Brasil e o IDH, né? Então, o Brasil, como nós falamos, está em 79º lugar no ranking mundial. Ranking muito mediano, né? E para um país tão rico, né? Então, dimensões territoriais gigantescas, né? Então, acaba sendo uma questão bastante complicada, né? Então, é uma coisa assim, muito criticada, tanto internamente no Brasil por analistas e conhecedores do assunto, quanto por analistas externos. Muitos países que têm uma condição muito ruim em comparação com o Brasil, do ponto de vista econômico, não são tão produtivos, não tem um IDH tão grande, não tem um PIB tão grande, eles estão muito à frente do Brasil. Eu destaco alguns exemplos da América Latina aqui, o Chile, em 44º lugar, a Argentina em 47º lugar, então uma colocação muito boa, né? Por ponto de vista da economia desses países, a Argentina passa numa crise quase há 20 anos, né? O Chile tá vendo algumas tensões sociais, né? Principalmente a questão da aposentadoria dos idosos. O Uruguai, né? Então está numa posição também bastante significativa, e Cuba, né? Cuba e México são situações bastante interessantes, porque Cuba é um país que se industrializou muito pouco e é um exportador de commodities, como açúcar, por exemplo, e o México, que é um país com tensões sociais violentas, né? Principalmente envolvendo cartéis de drogas, estão na frente do Brasil. Então é uma coisa para chamar bastante atenção. Então, o que a gente pode concluir? Que o Brasil, apesar de ser um país rico e estar entre as maiores economias do mundo, a nona, né, esse momento que eu falo, né, apesar que tem uma tendência para o Brasil virar uma 12ª, mas não está certo ainda, né, possui um IDH, né, e o IDH municipal, que a gente vai falar, muito baixo, né. Então, o IDH municipal é o Índice de Desenvolvimento Humano, todos os critérios de saúde, expectativa de vida, educação e renda per capita, mas no município, né? E aí é uma coisa interessante, né? Então, a gente está vendo aqui a gradação, o vermelho é muito baixo, né? Então, parecido com o mapa anterior no mundo, e o azul claro, que é muito alto. A gente tem uma tendência de norte e nordeste, né? Está entre baixo e muito baixo, né? E aí a gente vê a tendência aí do verde e o azul claro no sudeste, pontos do sul, né? Alguns pontos amarelo, que são médios, né? Então a gente tem uma tendência clara, o sudeste e o sul estarem dominando em relação ao IDH com melhor qualidade, certo? Então, no ano de 2018, a gente tem aí os rankings de maiores IDHs. São Caetano do Sul, né, tá 0,862, Águas de São Pedro, né, 0,854. Nesses top 10 que a gente está vendo, né, então a grande maioria, com exceção aqui, por exemplo, de Brasília, são do Sudeste ou do Sul do Brasil. Então, ele acompanha uma tendência nacional, né? E uma coisa que é importante que ser dita, né, pensando no período que está sendo estudado, que é os 20 anos, né, de 91 até 2010, a gente teve uma evolução muito rápida do IDHM, né? Então, a condição do Brasil era paupérrima, muito baixa em grande parte do país, taxa de analfabetismo muito alto, né? Expectativa de vida ainda muito baixa, e aí foi aumentando a renda, né? Uma inflação muito alta no território brasileiro, e as condições foram melhorando bastante no país, né? Que é coisa digna de nota. Bom, dito isso, né, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Gini. O que é o Gini? Né? Ele é um índice, né, criado pelo matemático italiano Corrado Gini, né, que viveu entre 1884 até 1912, e ele tem o objetivo de medir a desigualdade. E ele é interessante que, juntamente com o IDH, a gente tem uma percepção aí da qualidade de vida dos países. E até que ponto aquela renda que aquele país tem, ele é dividido mais igualitariamente ou menos igualitariamente. Uma coisa que é importante, quando um país tem pouca desigualdade, a tendência é que esse país seja positivo. Isso, então, pouca desigualdade é positivo. Mas pode ser uma situação de um país que tem pouca desigualdade na miséria, na pobreza, né? Nas condições ruins, né? E pode ter a condição de um país que tem
uma desigualdade um pouco maior, mas as condições econômicas são muito boas para uma grande para a população. Um exemplo bom, os Estados Unidos, que apesar de ter uma grande desigualdade, né, e apesar da pobreza estar aumentando, a maior parte consegue usufruir de um alto grau de consumo, de qualidade de vida e etc. Isso é um ponto importante. Só que, né, a gente percebe que a tendência é que quanto aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza, a miséria e as situações econômicas pioram. Então, por isso, a gente vai ver como tendência maior desigualdade e condições piores para o país. Então, desigualdade crescendo não é uma coisa boa. Né? Por mais que muitas pessoas comentem, alguns analistas, que uma desigualdade significativa, algumas visões mais liberais econômicas, né? O que a realidade mostra, o que os números mostram, né? O que alguns dados eles trazem para a gente, que a desigualdade crescendo, geralmente tem como resultado pobreza, miséria e concentração de renda, né? É um elemento importante. Então, o índice Gini, assim como o IDH, ele varia de 0 até 1. Só que cuidado, né? Quando a gente pensa 0, representa país totalmente igualitário, enquanto 1, país que tem uma concentração de renda muito grande, uma grande desigualdade. Então, nesse caso, ele é o inverso do IDH, tá? Ele tem uma lógica inversa. Então, a gente está vendo aí os países com maior desigualdade do mundo, então, com uma desigualdade menor, podemos dizer assim, claramente os países europeus, países nórdicos, né? A Alemanha, né? Noruega, Suécia, Finlândia, tem uma condição, né? O Japão também tem uma desigualdade muito pequena, nesse ano de 2018. E uma desigualdade grande, é claro, países africanos, né? Então, África do Sul, né? E países da América Latina. Então, a gente tem como ranking a África do Sul em primeiro lugar, a Namíbia em segundo, Sri Lanka terceiro, quarto China e o quinto a Zâmbia. O Brasil está em 18º lugar, né? Uma posição assim bem preocupante, né? Apesar não tá entre os top 10, né? Tá entre os top 20, digamos assim, né? E o último lugar a Noruega, né? Que é uma condição muito boa. E aí que a gente tem o Gini municipal. Então a gente percebe que ele bate com a situação que a gente viu anteriormente com o IDH. Então as regiões da desigualdade social mais alta são as regiões mais pobres com o IDH mais baixo. Então a gente tem uma correlação desses dois índices muito interessantes, né? Então aqui a gente tem os IDHs a partir dos estados, tá bom, né? Então a gente tem aí o Distrito Federal, apesar de não ser o estado, ele corresponde aí com uma situação de maior desigualdade e uma situação menor é de Santa Catarina. E quando a gente vê as imagens, a gente vê esses extremos, né? A cidade piloto, né, de Brasília, com uma grande característica opulência, né, de renda, políticos, juízes, né, empresários, né, com alto grau de riqueza, industriais, capitalistas, e os bairros, não seriam bairros, né, mas os distritos no entorno, por exemplo, Ceilândia, com uma condição de pobreza muito forte, né. Quando a gente vê a renda, né, a renda familiar média no sul e no sudeste, elas acabam sendo maiores do que em outros lugares do país. E também tem uma relação muito importante com a desigualdade, com a questão do IDH, tá? Então, mas a gente vê uma melhora do Gini nos últimos anos, assim como a melhora do IDH, né? Estabilização econômica, né? Então, para o real, ele foi um fator importante, né? A queda da inflação, programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, por exemplo, né? Entre programas de geração de emprego, crescimento econômico, e essa condição, mas detalhe, a gente tem que levar isso em conta até meados de 2015. Agora a situação está piorando, nós estamos em 2020 agora, né? Então a situação está bastante nebulosa. A tendência é a pobreza aumentar e a desigualdade, né? E a violência, outros fatores também, né? Bom, em relação à desigualdade, pobreza e também falar um pouquinho sobre a fome, é importante citar um pouquinho um geógrafo, não, um estudioso, intelectual e médico,
Josué de Castro, né, que foram grandes atuantes, né, tanto na política, na intelectual, na área da atuação militante também, né, da preocupação da fome, né? Ele é um pernambucano que viveu entre 1908 e 1978 e tinha uma grande preocupação da questão da desigualdade da fome no Brasil, né, que era o problema na época, né, e o problema também até os dias de hoje. E ele teve uma obra vastíssima, uma das grandes mentes brasileiras, né, que merecem ser relembrado, fazer essa menção honrosa. E a sua obra, né, a obra máxima dele, que é a Geografia da Fome, mas não a única, né? Outras obras também que têm uma importância gigantesca, e o debate da desigualdade, da fome, sempre permeia essas questões. E ele propôs classificações, cartografias para tentar enumerar os problemas sociais do Brasil naquele momento, principalmente a partir dos anos 40, os anos 50, né? Então ele colocava dois tipos de fome: a fome endêmica, que as pessoas submetidas permanentemente a problemas de carência alimentar, né, carência básica, e epidêmica, que é um período de fome esporádica, né, uma crise climática, um problema econômico que faz que as pessoas tenham um período de epidemia de fome, né? Então, para ele, a fome é uma questão importantíssima, que ele, diferente de outros atores, mesmo no começo do século XX, que estavam muito ligados no naturalismo, né, buscar explicações naturais, não. Ele busca explicação na questão política e histórica da fome relacionada com o subdesenvolvimento. Então, era uma classificação muito usual do Brasil naquele momento, muito acertada. O Brasil como um país subdesenvolvido, né? Então, a gente vê aqui um mapa que ele fez nessa época, demonstrando, né, que essas regiões 1, né, que é a Amazônia, e o 2, a litorânea, né, nordestina, né, toda a parte do Nordeste, fomes endêmicas, e a parte 3, né, o sertão nordestino, fomes epidêmicas. Já no quadro 4 e a 5, né, são áreas de subnutrição, que não quer dizer nada que são boas as condições, mas são condições, assim, menos ruins, digamos, nessas duas regiões brasileiras, tá? São pontos importantes. E aí uma questão importante, né, que a temática da fome era muito forte, né, nos anos 40, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, né? Aí o quadro Os Retirantes do Portinari, que aí é uma obra-prima aí da outro grande artista, outra grande mente brasileira. Só uma segunda menção rosa, mais atualizada, digamos assim, de um sociólogo holandês chamado Jean Ziegler, que escreveu um livro muito importante, né? Ele trabalhou em vários órgãos, inclusive na ONU, na FAO, que chama Destruição em Massa Geopolítica da Fome. E no começo desse livro, ele dá créditos para Josué de Castro. Isso é uma coisa bastante interessante, digna de nota, né? Então é importante de levar em conta. Bom, pessoas, esses são os pontos que eu gostaria de falar, né, em relação a essa aula. Agradeço vocês, né? Tudo de bom e tenham aí uma boa vida.